Vamos lá, pessoal. Chegamos ao terceiro e último bloco desses casos concretos. Depois ficarão restando as questões discursivas. Bom, agora eu já saio do foco desse nosso treinamento com as ações de controle abstrato e vamos apontar para um outro nicho temático, um outro perfil de peça processual. Vamos lá para a tela, questão 3, caso concreto 3. Vamos nessa. O governador do estado X, na região nordeste do Brasil, editou em março de 2018 decreto executivo ordenando os fornecedores de mercadorias com estabelecimentos fixados nos municípios do estado que, a partir do dia 1º de abril, passassem a recolher o ICMS com alíquotas de 15% e não mais de 12%, quando celebrassem operações interestaduais de fornecimento de mercadorias. Entendendo ser inconstitucional a medida adotada pelo governador, a sociedade empresária Alfa impetrou mandado de segurança preventivo em face do ato praticado de responsabilidade do chefe de governo do estado, requerendo sua invalidação. Me tira da tela. Em primeiro grau jurisdicional, o Tribunal do Estado X denegou a ordem, argumentando ser válido o ato do governador para proteger a economia local e fortalecer a política de arrecadação de recursos quando das vendas de mercadorias locais para consumidores de outras praças. Inconformada com a decisão unânime prolatada, a impetrante contrata seus serviços advocatícios para apresentar medida processual hábil a impugnar dentro do próprio processo a decisão exarada. Proferida, exarada, prolatada, né? Para impugnar a decisão dentro do próprio processo. Recurso, não tem por onde correr. Sabendo você que se passaram 10 dias da intimação da decisão, está no prazo de 15 dias, e que não há qualquer vício de obscuridade, contraditoriedade, omissão ou erro material na mesma, então não é caso para embargo de declaração. Redija a peça processual cabível para tentar reformar o conteúdo da decisão e obter uma nova, por via da qual o mandado de segurança seja julgado procedente. Apresente os fundamentos jurídicos adequados para justificar a invalidação do ato do governador e a procedência da ação. Vou reler, me joga pequenininho na tela, quando a gente acabar esse slide você me tira de novo. Qual é a historinha que a gente tem aqui? O governador do estado X, na região nordeste do Brasil, editou em março de 2018 o decreto executivo ordenando aos fornecedores de mercadorias com estabelecimentos fixados nos municípios do estado que, a partir do dia 1º de abril de 2018, passassem a recolher o ICMS com alíquotas de 15% e não mais de 12%, quando celebrassem operações interestaduais de fornecimento de mercadorias. Opa! Como assim? O Senado disse que a alíquota é 12%. A Constituição diz que cabe ao Senado fixar essa alíquota. E aí vem o governador do estado e faz um decreto de punho e diz que a alíquota está majorada de 12 para 15. Ele majora a alíquota por decreto, e somente através de lei se pode majorar tributo. Ele, por um decreto de governador, decreto executivo, isso aqui não é IE, IPI, IOF. Ele, por decreto executivo, majorou o ICMS de 12 para 15. Só que pior, mais grave, ele majorou o ICMS no que tange a alíquota cobrada na origem de operações interestaduais. Operações em que o fornecedor está no estado vendendo mercadoria para outro estado. E a Constituição da República é clara, compete ao Senado fixar as alíquotas para que o estado de origem tribute o fornecedor quando ele vende mercadorias para destinatário de outros estados. Nas operações interestaduais, o estado de origem cobra a alíquota que é fixada pelo Senado. E o estado de destino cobra o DIFAL, a diferença entre as alíquotas. A alíquota interna menos essa alíquota interestadual. Então, o governador não apenas violou o princípio da legalidade, a reserva legal para majorar tributo, por decreto majorar a alíquota, indo além, ele já mandou aplicar a partir do próprio ano, ele veio em março majorando e mandou aplicar em abril, violou o princípio da anterioridade, e ele
se meteu numa competência que é do Senado, que é fixar a alíquota que se cobra no estado de origem quando se vende mercadoria para outro estado. A Constituição diz que essas alíquotas têm que ser fixadas pelo Senado através de resolução. E a resolução 22 de 89 do Senado, que está no seu VAD, na legislação do ICMS, resolução do Senado Federal 22 de 1989, determina que quando o estado de origem está no Nordeste, vendendo para qualquer lugar, a alíquota que se cobra no estado de origem é 12. Se alguém quiser mudar essa alíquota para algo diferente de 12, tem que ser o Senado através de resolução. Não poderia ser o governador do estado. E se for para majoral, para reduzir tributo, ainda mais, né? Tem que ser por lei ou, num caso como esse, por resolução do Senado, a mando da Constituição. Perceberam? Então, já tem de cara aqui algumas inconstitucionalidades. O governador praticou ato de majoração de tributo por decreto, mandou aplicar no próprio ano e fixou alíquotas interestaduais, alíquotas de ICMS para operações interestaduais, violando competência exclusiva do Senado. Ok? Competência privativa do Senado. Vamos lá. Entendendo ser inconstitucional, e é inconstitucional, a medida adotada pelo governador, a sociedade empresária Alfa impetrou mandado de segurança preventivo. Impetrou mandado de segurança. Gente, olha isso aqui, para você não cair na besteira de fazer petição inicial na prova. Está escrito, impetrou mandado de segurança preventivo, né? Certamente ali antes de abril, já foi, quando viu que veio a merda com o decreto, ela falou, porra, eu vendo mercadoria, não quero recolher 15% quando eu vender para outro estado. O governador não pode fazer isso, não tenho que recolher 15%, eu quero recolher 12%. Já impetrou mandado de segurança preventivo, antes mesmo, certamente, de chegar a abril, né? Contra o ato praticado, que é um ato de responsabilidade do chefe de governo do estado, um ato coator do governador. Onde é que se impetra mandado de segurança em face de ato coator de governador? Expliquei isso em todas as aulas para vocês, no Tribunal de Justiça. Então, no TJ desse estado X aqui. Então, eu tenho aqui uma hipótese, ó, de MS originário no TJ do estado X. Primeiro grau de jurisdição, primeiro grau jurisdicional prestado pelo TJ. Ah, PB, então eu vou fazer essa petição inicial? Não, meu filho, já foi ajuizado do MS, a questão é clara, a gente vai ver no próximo slide, ela vai mandar você impugnar a decisão, que foi uma decisão colegiada, unânime do TJ, de denegar a segurança, julgou improcedente. Equivocadamente entenderam que o governador poderia fazer isso. Em primeiro grau jurisdicional, o Tribunal do Estado X denegou a ordem, julgou improcedente o MS, denegou a ordem, não concedeu a segurança, argumentando ser válido o ato do governador, e havia um motivo, para proteger a economia local e fortalecer a política de arrecadação de recursos quando das vendas de mercadoria locais para consumidores de outras praças. Um argumento pífio, que a banca botou só para constar. Inconformada com a decisão, que foi uma decisão unânime, prolatada, a impetrante contrata seus serviços advocatícios para apresentar a medida processual hábil a impugnar dentro do próprio processo a decisão exarada. Amigo, eu vou sublinhar aqui de verde por baixo do vermelho. Para impugnar dentro do próprio processo a decisão exarada. Recurso. Não pode ser nem petição inicial, nem contestação. Sabendo você que se passaram 10 dias, então está no prazo para recorrer da intimação da decisão, e não há qualquer vício de obscuridade, contraditoriedade, omissão e erro material, já não seria embargo de declaração, porque já tem 10 dias, já tem mais dos 5 dias dos embargos de declaração, correto? Ainda está dizendo para ninguém ter dúvida que não é obscura, contraditória, omisso ou erro material. Então é que não cabe mesmo embargo de declaração. Redija, olha, mais uma vez o examinador dando a dica da peça escancaradamente, gente. Redija a peça processual cabível para tentar reformar o conteúdo da decisão e obter uma nova decisão para o MS ser julgado procedente sem validado o ato. Recurso. Qual é o recurso? Bom, gente, eu tenho certeza que todos vocês se lembram que quando a gente tem mandado de segurança impetrado originariamente em TJ ou TRF e a gente tem decisão denegatória, o recurso é o recurso ordinário constitucional para o STJ. Se eu tenho decisão denegatória, o MS é julgado improcedente. Tá? Poderia ser o mesmo com habeas data. Não, habeas data não, desculpe. Só mandar de segurança mesmo aqui. Ou habeas corpus poderia ser também, foi mal. Mas não é o caso aqui de habeas corpus. Então, se eu tenho mandado de segurança originariamente impetrado no TJ. E por que ele é para o TJ? Porque é ato coator de governador. Lembre das aulas de MS. Quem é a autoridade coatora? É o ministro da Fazenda? MS é originário no STJ.
É o presidente da República, MS originário no STF. É o governador, MS originário no TJ. E quando eu tenho MS originário no TJ ou TRF e a decisão é denegatória, qual o recurso para impugnar essa decisão? O recurso cabível é o recurso ordinário constitucional para julgamento de mérito no STJ, ok? Então, recurso ordinário constitucional para julgamento de mérito no STJ. A previsão que a gente tem aí, ela está onde? Ela está no artigo 105 da Constituição, STJ, inciso 2, recurso ordinário, a linha B da Constituição, né? De 88, cabe recurso ordinário para o STJ, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Cabe recurso ordinário para o STJ em face de decisão denegatória de TJ ou TRF, que atuam como instância única, como a única instância disponível, prestando o primeiro grau de jurisdição, denegam a ordem, julgam improcedente o mandado de segurança. Ok? Eu também tenho no CPC um dispositivo idêntico. Lá no CPC é o artigo 1027, que é ROC é 1027 e 1028. ROC para o STJ é o inciso 2. Esse aqui é o da linha A. O ROC, quando o mandado de segurança é denegado após impetrado originariamente em TJ ou TRF. Então aqui eu teria um ROC para o STJ. Aqui eu teria que fazer as duas petições. A primeira petição, folha de rosto para o próprio TJ, e a segunda petição, folha das razões recursais para o STJ. Então eu teria aqui, ó, um ROC em que a folha de rosto seria para o TJ e a folha das razões para o STJ. Correto? Então eu vou dirigir esse recurso ordinário constitucional para o próprio TJ do Estado X, pedindo que o recurso seja recebido, seja intimado o recorrido para apresentar as contrarrazões, que, se possível, se atribua efeito suspensivo para suspender a decisão e que se encaminhe, independentemente de admissibilidade, para seguimento do feito no STJ. Vou pedir ao STJ que admita o recurso, que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, eu vou citar esses requisitos, que mantenha o efeito suspensivo se já foi atribuído ou que atribua se ainda não foi, né? Que dê provimento quanto ao mérito a esse recurso para julgar o mandado de segurança procedente, proferindo um acórdão aí de reforma da decisão recorrida e que, né, sendo um caso aí, inverta a sucumbência e condene o recorrido impetrado ao pagamento das custas processuais, já que não tem honorários advocatícios em mandado de segurança, das custas processuais em favor do impetrante. Então, recurso ordinário constitucional para o STJ. Primeira petição dirigida para o TJ, folha de rosto. Segunda petição, folha das razões, para o STJ. E no mérito? No mérito, deixa eu só fazer essa fotinha aqui, vai? Faz a foto assim, ó. Espera aí. No mérito, eu vou dizer que o ato do governador é inconstitucional, porque ele viola, né, algumas regras da Constituição da República. Então, ele viola o 150, inciso 1 da Constituição da República, o 155, parágrafo 2º, deixa eu só ver qual é o inciso, se é o inciso 5 ou se é o inciso 4, lá no parágrafo 2º, que diz que compete ao Senado fixar as alíquotas de ICMS para as operações interestaduais. Deixa eu só puxar aqui para não dar errado o inciso do 155, parágrafo 2º. Espera que eu vou dar para vocês agora. Inciso 4, então, 155, parágrafo 2º, inciso 4, compete ao Senado fixar essas alíquotas. Bom, o Senado fixou na resolução 22 de 89, então a resolução do Senado Federal 22 de 89, que determinou que é 12%, não poderia um decreto majorar para 15%. Aqui no 150, inciso 1, é o princípio da legalidade tributária, tá? Só através de lei se pode majorar tributo, a não ser que a Constituição estabeleça outro meio, como é o caso aqui, que a Constituição estabeleceu que seria por resolução do Senado Federal. Quando eu tenho uma operação interestadual em que a mercadoria sai do Nordeste
aqui a alíquota tem que ser de 12%, não poderia ser fixada em 15%, então esse governador não poderia, por decreto, fazer isso. Eu tenho violação também ao 150, inciso 3, B e C, do princípio da anterioridade, já que ele majora através de um decreto de massa e manda aplicar já através de abril uma alíquota mais cara. Violou o princípio da legalidade, violou o princípio da anterioridade, está violando a reserva do Senado Federal, a reserva de competência do Senado para, através de resolução, fixar as alíquotas interestaduais de ICMS e violou a alíquota fixada pelo Senado. Tá? Então, no mérito desse recurso, esses são os fundamentos jurídicos para pedir a reforma da decisão proferida no TJ, para pedir que o STJ dê provimento ao recurso ordinário, proferindo um acórdão que reforme o conteúdo da jurisdição prestada no TJ, então um acórdão que substitua a decisão do TJ e esse acórdão traga um conteúdo novo. Então eu vou pedir que, quanto ao mérito, o recurso seja provido para fim de que se profira, se prolate um acórdão substitutivo de reforma, com a reforma do conteúdo da jurisdição prestada, né, julgando o mandado de segurança procedente, invalidando o ato coator do governador e reconhecendo o direito da impetrante de não se submeter à alíquota de 15% quando praticar operações em fornecimento de mercadorias em operações interestaduais, tendo o direito de só recolher 12%. Entenderam? Então eu vou pedir que esse recurso seja provido do mérito, vou pedir isso ao STJ. Tá certo? Estamos juntos? Show de bola. Tira uma fotinho agora com isso aqui, tudo aqui, ó, peraí. Show de bola. Matamos. Imagem cheia para mim. Meus amados, minhas amadas, acabamos a primeira parte da aula de hoje, com esses 3 blocos, resolvendo 3 casos concretos, uma ADI, um ADPF e um recurso ordinário constitucional. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, parabéns também, porque é aprendendo que a gente acerta. É treinando, aprendendo que a gente acerta. A aula de exercício é muito boa para quem não sabe, porque termina aprendendo, vocês concordam? E vai mostrando a você o caminho. Hoje você viu aqui, né, perfis de enunciados aqui para você identificar a petição inicial, a juízo e a ação de controle abstrato, petição inicial, e para você ver que era uma ação de controle abstrato. Poderia ser ADI, ADO, ADC ou ADPF. Escolhi 2, escolhi ADI e ADPF. E aqui um recurso, impugnar uma decisão judicial já proferida, impugnar dentro do processo, está dentro do prazo de 15 dias, a questão é clara para você atacar a decisão, tentando uma nova decisão, recurso. Nesse caso não tinha como ser outro recurso. Não poderia ser embargo de declaração, que já tinham passado os 5 dias, e porque não tem obscuridade, contraditoriedade, omissão, erro material. E o recurso para impugnar a decisão do TJ, que julgou originariamente o mandado de segurança e denegou o mandado de segurança, é o recurso ordinário constitucional. Previsão expressa na Constituição e no CPC. Eu ensino isso à exaustão naquelas aulas de recursos. Tudo bem? No próximo bloco, a gente começa as questões discursivas.